Bom, vou conversar hoje com o chefe de aplicações e regulatórios da Oterra, o Paulo Silva. Boa tarde, Paulo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Otávio. Tudo bem? Tudo bem, 15 para o meio-dia ainda, né? Vamos falar sobre melhoramento genético do urucum. O urucum mais conhecido como coloral, aquele corante vermelho, é isso? Bonito, bonito. Exatamente, muito utilizado para a produção do coloral. E eu estava vendo uns dados aqui, o urucum é responsável por 90% do consumo de corantes naturais no Brasil e 70% no mundo. Me fala um pouquinho mais sobre isso. O urucum, ele realmente é um dos produtos que tem o maior volume de vendas, né? Basicamente, a gente tem dois corantes que dominam aqui o nosso mercado local, principalmente o urucum e o carmim também é outro com grandes volumes de venda que a gente tem aqui no nosso país. E o Brasil é um grande produtor no cenário mundial de urucum. Responde por quantos por cento? O Brasil, ele deve responder em torno de 70%, mais ou menos. Puxa vida, hein? Saber que o urucum é nativo daqui, do território brasileiro, ou foi trazido de algum outro lugar? Ele já estava presente, sim, mais na região norte, né, inicialmente, mas é presente em toda a América do Sul, né? Depois ele foi adaptado também está presente na África, mas ele está presente já na nossa região, mais ao norte, e depois o cultivo veio descendo, né, e chegou já toda a região sudeste também. É engraçado esse assunto vir aqui, porque justamente eu estava voltando de rancharia no sábado da semana retrasada, né? Não passada, retrasada. E ali na região de Paraguaçu Paulista, a gente passou, estava de carro, eu passei e vi uma plantação muito grande lá de urucum. Falei, olha só. E aí, agora que eu estou vendo a dimensão desse mercado. Quer dizer, o Brasil, que, assim como os portugueses foram buscar as especiarias na Índia, pimenta do reino em especial, hoje o mundo vem comprar o nosso urucum. Utilizado para quê? Eu conheço ele para produzir na culinária, né? Eu sou metido a chefe, não sou chefe, metido a chefe. Então eu tenho urucum lá em casa, tem com pimenta, tem adocicado, tem vários tipos de corantes. Além da culinária, ele é utilizado em que outras funções, Paulo? Ele é utilizado principalmente em alimentos, né? A gente sai ali do coloral, né, do simples coloral que a gente conhece, mas ele está presente em muita variedade de alimentos. Se a gente for no supermercado e começar a olhar aí os rótulos dos produtos, você vai ver que o urucum está em muita coisa. Se a gente pensar em volume, Otávio, uma curiosidade que muita gente não sabe, mas uma boa parte do volume vai para a salsicha. Aquela cor alaranjada que a salsicha tem na parte externa, vem justamente do urucum. Legal. E é onde se emprega um dos maiores volumes. Então a gente pode concluir. Eu adoro salsicha. Muita gente condena a salsicha. Salsicha boa é uma delícia. Então a gente pode concluir que as salsichas mais pálidas utilizaram menos urucum e as salsichas mais vigorosas utilizaram mais urucum. Pelo menos na parte externa dela, sim. Né? É que ela tem aquela coloração alaranjada por fora, mas por dentro ela tem uma coloração mais rosada, que é do carmim. Exatamente. Que é o outro tempero que você falou que é muito usado também, não é isso? No mundo todo. É muito utilizado. Eu, São os dois mais utilizados no Brasil. eu chamei a atenção da plantação que eu vi de urucum na volta, né, de rancharia, ali perto do Paraguaçu Paulista. E aí eu estou vendo agora umas imagens. Pode colocar de novo aí, Alan? É um processo bem artesanal e doméstico. Não tem mecanização. Você vê o sujeito pegando ali, tirando, amontoando, botando no balaio, botando na carroça. Né? O processo de produção dele é bem artesanal e Bem manual. Bem manual. Uhum. Ainda não tem muita mecanização realmente nesse tipo de cultivo. Né? Ele continua dependendo bastante da mão de obra humana realmente. Legal. Bom, vocês estão com um projeto aí de melhorar o urucum. E aí é melhorar o quê? Produtividade, coloração, resistência da planta a pragas e doenças. Me fala sobre esse projeto da Oterra. É claro, o nosso foco na Terra, ele visa todas essas características, né? Mas o nosso ponto focal é o pigmento, né? Então, você imagina que você extrai ali o pigmento somente da parte superficial da semente. Ele tem uma capinha ali em cima que é onde está o corante, o pigmento, né? Que a gente chama de bixina. Então, uma semente, se você pegar a média do Brasil, a semente ela vai ter em torno de
0,5% de concentração de bixina, que é o pigmento. Tá. Né? Com esse melhoramento, e a gente está falando de melhoramento genético, e é importante a gente falar, não confundir isso Com transgênico. com modificação genética, né? Com Realmente transgênico. você vai no campo, exato, busca a melhor matriz, né? Então você identifica árvore por árvore, você depois faz a colheita dessas sementes, leva para o laboratório para analisar, para tentar identificar qual é que tinha maior concentração de pigmento. Né? E a partir daí você passa por um processo de passar a reproduzir essa planta. Né? Então você pode usar várias técnicas, por exemplo, o clone. Você clona aquela matriz Tá. e vai fazer mudas dela para você espalhar no campo. Hoje, a gente já consegue ter uma concentração de pigmento de árvores que chegam a 6, 7%. Tá? A média nacional de 2,5%. Os nossos produtores parceiros já estão com uma média de 4,5% de pigmento. Então, um aumento muito significativo na produtividade. Mas é claro, Esse aumento no pigmento, que ele tem aquela casca meia espinhosa, e aí você falou que... Isso que a gente chama de cachopa. Cachopa, tá. E aí você tem as sementes dentro que são avermelhadas, e você falou que só que aquela superfície da semente é que é usada para fazer o pozinho, é isso? Exato. Se você pega a semente, você esfrega ela no dedo, você fica com o dedo laranja. Sim. Então ela tem uma película em cima e é só aquilo que você extrai o pigmento. Cara, você precisa colher muito para produzir pouco. Esses temperos são caros justamente por causa disso. Eu lembro daquele, o curry, né? Não o açafrão, o curry indiano, não é isso? Ele é caro também porque você tem que tirar folículo, não é o nome, enfim. Haste por ele é haste. uma raiz, né? A cúrcuma, no caso ali, né? do curry, que é o ingrediente principal. Isso. Então, olha lá, esse é o processo de separação, então. Você vê que o chão fica bem vermelho. Isso, ele vai para uma secagem. Isso, Mas esse claro, melhoramento... eu estava falando para você... Pode falar. A gente visa aumentar o teor de pigmento na semente. Mas de nada adianta você aumentar o teor de pigmento na semente e cair a produtividade. Se eu tiver menos semente, no fim não adiantou nada. Então você tem que olhar mais do que uma característica e ir misturando várias plantas para você conseguir chegar na variedade que te traga uma boa produtividade de quantidade de pigmento, mas também de sementes. E vem cá, além de melhorar a coloração, vocês devem estar trabalhando também em, não sei se, aumentar, procurar espécies aí que vão dar cachopa maior, com mais sementes, ou talvez com mais quantidade de material que possa ser absorvido da superfície da semente? Exato. Todas essas características são o que você busca para conseguir melhorar essa qualidade dessa semente, né, e você conseguir aumentar a produtividade sem você precisar de mais área cultivada. Legal. Me fala um pouquinho do ciclo do urucum. O que é? Ele é um arbusto, né? Ele é considerado um arbusto, né? Ele tem julho até setembro, é a safra principal. A gente está terminando aí a safra desse ano. Legal. Acho que deu uma travada aí. Você está me ouvindo, Paulo? Está me ouvindo? Estou sim, estou te ouvindo. Tá bom, então tá. Não é que deu uma cortadinha, mas tudo bem. Então, e aí esse arbusto ele começa a produzir depois de quanto tempo? E qual é o tempo de vida dele? É perene ou tem que ser substituído? Como é que funciona? Ele começa com a produção a partir de 4 anos, é o melhor momento de produção dele. É claro, hoje em dia com 2, 3 anos você já consegue ter alguma colheita. Ele vai durar, sim, vários anos, mas chega uma época que começa a decair essa produtividade, né? E o agricultor no campo, e aí vai variar, né? Claro, de espécie para espécie, variedade para variedade. E o produtor, a hora que ele percebe que começa a cair muito o rendimento dessa planta, é a hora de fazer a extração, né? E começar a trazer mudas novas. Tá. Bom, se o Brasil produz 60% a 70% do urucum do mundo, né, e ele é utilizado aí praticamente em 70%, 90% no consumo de corantes no mundo, eu imagino que ele tem como pigmento e como tempero um bom valor para o produtor. Sim, né? É claro que o preço, como todo cultivo, como toda safra, você vai ter variação de ano a ano, né?
o ano que você tem mais oferta, o preço cai, Sim. e o contrário também acontece. É como todo cultivo. Mas a gente trabalha nesse sentido de conseguir trazer mais valor também para os produtores, né? Então, quando você tem essa semente com maior concentração de pigmento, né, e a gente já mudou, por exemplo, eu não pago mais, as empresas já não pagam mais por quantidade de semente, mas sim por quantidade de pigmento que ele está me trazendo. Você sabe que a semana passada eu estava fazendo uma entrevista aqui sobre ressonância magnética no agronegócio, na agricultura em geral, e eu fiquei sabendo uma coisa que eu também não conhecia. Quem utiliza muito esse sistema, isso foi desenvolvido pela Embrapa de São Carlos, mas tem uma empresa que opera a tecnologia, são as empresas que produzem óleo de palma, né? Porque quando você tem as sementes verdes, a produção de óleo na hora do amassamento, da prensagem, ela diminui de quantidade. Então, a semente, quando está madura, e pagava-se o mesmo preço. Então, através disso, de uma análise rápida e praticamente instantânea, as empresas conseguem fazer isso. E você falou a mesma coisa, melhorando aí a quantidade de material que você pode retirar das sementes, você vai valorizar isso aí ainda mais. Muito bom. E como curiosidade, da palma também, você extrai um pigmento, beta-caroteno. O beta-caroteno você também extrai. Beta-caroteno é o alaranjado. Aí você tem, né? É isso. Também é alaranjado. Isso. Então, é isso aí. Que legal. Bacana, hein? Bom, eu como gosto de culinária, eu vou me inscrever naquele Masterchef qualquer dia lá. Vou dar um vexame danado lá. Vai tomar cada puxão de orelha do chefe Jacan lá, que eu não quero nem ver. Mas eu adoro. Com certeza vai sair bem. Eu adoro culinária. E agora eu vou dar um valor maior aí toda vez que eu usar o urucum lá, seja com pimenta, ou a páprica doce, ou etc e tal, misturado com algumas coisas. Ontem mesmo eu estava temperando um frango e eu coloquei um pouquinho por cima, que é a hora que você vai assar, né? Ele dá um colorido todo especial e dá uma tosta diferente. Isso, além, dá uma tonalidade muito bonita. Muito bonita, que a gente come primeiro com os olhos, é isso? Exato. E então, primeiro você olha e acha bonito. E então, ele dá uma torra boa, né, uma tosta boa e dá um sabor muito interessante também. Vou valorizar todo o urucum que eu tenho na minha cozinha lá em casa agora. Faça isso, Otávio, por favor. Ok. E para saber mais de vocês, a empresa de vocês, a Alterra, que está desenvolvendo essa tecnologia, vocês trabalham consorciados com produtores. Como é que é o trabalho de vocês? Exatamente. A Alterra é uma empresa de origem dinamarquesa, mas que está no Brasil há mais de 60 anos. Né? Nossa sede está em Valinhos, na região de Campinas. Né? E aqui que a gente tem a planta que extrai o pigmento do urucum. Tá. Então, a planta, as produções... E eu me surpreendi um pouco, né? Que eu imaginava que a produção maior estava na região norte do Brasil, e não, aqui a região de São Paulo produz muito urucum, né? E é um dos nossos principais produtores. Então, a gente trabalha assim muito ali na região de Monte Castelo, com alguns parceiros que nós temos ali, para fazer esse desenvolvimento junto ao campo, né? Então, é um trabalho conjunto que envolve cientistas que estão na Dinamarca, universidades que fazem esse estudo e aplicam esse conhecimento aqui no nosso campo. Então, nossa equipe aqui no Brasil vai junto aos produtores desenvolver esse trabalho de estar buscando quais são as matrizes que vão ser reproduzidas, quais as técnicas que vão ser utilizadas para a gente conseguir estar em conjunto tornando esse negócio muito mais sustentável. Legal. A internet de vocês, aí o www, qual é, para quem quiser mais informações? Oterra.com. Ok. E no próximo churrasco que eu vou fazer com o meu amigo Luiz, né, que a gente sempre faz uma vez por mês, agora está cada 2 meses, precisamos fazer outro aí, hein, Luiz? Tá? Ele é filho de noruegueses, né? Então eu vou contar para ele que a empresa que extrai o urucum no Brasil, o pigmento do urucum, a Alterra, é uma empresa norueguesa, que acho que isso ele não sabe. Duvido que ele saiba. É dinamarquesa. Dinamarquesa. Bom, tá ali. E daqui, urucum do Brasil, urucum da nossa região, sendo espalhado para todo mundo. Muito bem, parabéns, hein? Muito bom o trabalho e obrigado pelas informações e pela entrevista. Eu gosto de aprender coisas novas. Hoje eu aprendi sobre o urucum, porque às vezes tem coisas que você já vai colocando na sua bagagem, né? E vai no handicap aqui, e sobre o urucum eu não sabia nada. E eu uso o urucum pra caramba lá em casa, na cozinha. Estou falando para você que ontem mesmo temperei uns frangos lá e assei hoje de manhã
vai ser meu almoço lá, com batata, arroz. E por vezes a gente não imagina o tanto de tecnologia que pode ter por trás de um produto desse. Exatamente. Às vezes você acha que é uma coisa muito simples, você vê. Para tirar você tira só o corante que está em cima da semente ali. Ela produz Exato. aquele. Como é que chama lá que você falou? O casulo lá? A cachopa. A cachopa, dentro da cachopa estão as sementes, você só vai aproveitar o pozinho, que realmente, quando você põe a mão no urucum, quando eu era criança, lá em casa tinha um pé, no quintal, a gente ia lá e pegava e ficava com o dedo avermelhado daquela cor. É isso aí. E que os nossos índios já utilizam, né? Há muitos e muitos anos. Há muitos e muitos anos, exatamente. Inclusive para tingimento de vestimentas e roupas, tingimento natural. Ok, Exato. Paulo, muito obrigado aí, um abraço e boa semana para você que está Obrigado, só Otávio, começando. pela oportunidade. Até a próxima. Para você e para os ouvintes também. Até mais.